Vamos lá, senhores, rapidinho, terceira parte, né? Terceira geração. Mas antes, lembretes. Primeira geração, nacionalista indianista. Nacionalismo exagerado, valorização da figura do indígena como herói do passado, poesia descritiva, nativista, que relata as coisas nascidas na pátria. Né? Na lírica amorosa, o amor distante, idealizado, a mulher pura, mas desejável, mais ou menos como no barroco, traços ainda da religiosidade no amor. Tá? Segunda geração, egocêntrica, pessimista, extremamente sentimental, apego à morte, tem relatos do mal do século, a tuberculose, né? Valorização da noite, do gótico. O homem, né? O indivíduo está forte nela. E a terceira é a geração condoreira, da poesia do Castro Alves, Navio Negreiro, que estava relatando as mazelas, as desgraças dos negros que eram trazidos como escravos. O poema é belíssimo, né? Nesse ponto eu entro como professor de literatura mesmo. Sentem, peguem o seu celular, né? Fiquem com ele na mão, busquem ler alguns fragmentos do Navio Negreiro para você ver que literatura ela tem um caráter também histórico, né? Porque ele vai relatar todas as questões ligadas ao negro escravo, né? E de forma indignada. E aí vamos lá, terceira geração se chama condoreira, porque condor ou condor é a ave que é arquétipo da liberdade. Então, essa poesia condoreira, a gente já está liberto como país, já independente. Tá? Então, ela vai falar da abolição da escravatura fortemente e vai fazer pedidos de república. Então, é uma poesia crítica, embora ainda seja uma poesia com grande carga sentimental. O maior sentimento nessas poesias que vão falar da escravidão, dos problemas dos escravos, né, do desumano que é ter alguém como escravo. Essa poesia, principal sentimento é de indignação, né? Ou quando o eu lírico é o escravo, é a dor, é a raiva de estar nessa condição. Os relatos vão de reis, rainhas, grandes líderes negros que são trazidos para o Brasil e se colocam como escravos. Essas poesias vão relatar isso. O maior dos poetas nesse sentido é o Castro Alves. Ele morre muito jovem, mas ele tem uma poesia muito forte ligada a isso, né? E aí ele vai falar usando muitas metáforas e muitas hipérboles, metáfora, comparação entre seres. Eu sou como a garça triste que vive à beira do rio. As orvalhadas da noite me fazem tremer de frio. Me fazem tremer de frio como o junco da lagoa. Feliz araponga errante que é livre e que livre voa. Se compara uma araponga, implicitamente, é uma ave, né, pelo voar, pela liberdade, né, se compara explicitamente com uma garça, né? Sempre animais que voam, arquétipos da liberdade, né? Usa hipérboles, que são exageros retóricos, para intensificar a indignação. O Senhor Deus dos desgraçados é hiperbólico. Então, bem claro, o Castro Alves faz uma poesia crítica em torno da escravidão e também em torno do desejo de uma república. Né? Na poesia amorosa, porque ele já está se aproximando de uma fase de transição, a gente está chegando perto do realismo, mas isso já é uma outra história, porque a gente ainda tem a prosa romântica para falar. Ele vai fazer uma poesia lírico-amorosa em que a mulher é mais próxima do homem. Ele vai fazer, por exemplo, o Adeus de Teresa, ele ainda é uma mulher distante, um amor impossível. Distante e impossível porque ao fim do poema você percebe que ela tem outro
homem, possivelmente era uma mulher casada, mas ele fala que eles saem do reposteiro. Reposteiro é aquela cortininha que envolve a cama, então ele estava com ela mais palpável. Ele fala de ósculo, ósculo é beijo, então eles se beijavam, eles saíam do quarto, então isso dá uma questão de proximidade carnal maior que as duas outras gerações. A segunda geração, por mais que cante o amor de forma dolorida, ela ainda assim é uma geração do distanciamento. Na segunda geração, o poeta só se aproxima da figura amada através do sonho. E nos momentos em que o sonho se torna mais forte, a aproximação mais evidente, ele acorda. Tá? Então, bem claro, são 3 gerações. Primeira geração, nacionalista, é o indígena. Segunda geração, tem um traço marcadamente egocêntrico, é o homem que é o centro de tudo. Terceira geração, é uma geração que vai falar de pátria, mas de forma crítica, porque é um negro, o negro escravo é a figura de ponta. Terminadas as 3 gerações, eu dou um lembrete. Trabalho avaliativo valendo nota, né? De literatura do 3º ano, primeiro trabalho do 2º bimestre. Leiam o trabalho com calma, anotem todos os textos, tudo que vocês leram dos textos, entendeu? Anotem os verbos comando de cada questão, para que vocês possam fazer. Não deixem de fazer as atividades que já estão lá, algumas com gabarito, até a semana 3 todas já estão com gabarito, e estudem para isso, né? Vamos perceber que agora é o momento de vocês utilizarem o computador a favor de vocês. Vão pesquisar, além do material de apoio das videoaulas, pesquisem mais coisas. Né? É impossível que vocês não sejam curiosos, que vocês não vão ver quem é o Castro Alves, quem é o Álvares de Azevedo, como funciona uma poesia romântica. Né? Eu coloquei um fragmento de filosofia num material de apoio que vai questionar o que é nacionalismo, para vocês entenderem aquilo, que dá dados históricos sobre o que é nacionalismo. Então, procurem estudar. Quando vocês lerem as questões, marquem os verbos comandos, vão descobrir o que eles querem dizer, para vocês poderem fazer as questões melhor. Leiam os textos, ouçam, né, os vídeos, anotem tudo que acharem importante, porque de repente vocês já têm uma questão salva à mão de vocês. Né? Busquem, né, olhar item por item, questão por questão, para que vocês entendam o que tem que fazer. Vocês vão ver lá no trabalho, não é novidade, eu posso dizer, vocês vão ver declamação do Castro Alves. Vejam quem está declamando, o que sentimentos tem, o porquê declamar ajuda ou não ajuda a entender a poesia. Vocês vão ver lá a história do Álvares de Azevedo e vão ver uma poesia atípica dele no texto. Então, assim, compare as características da segunda geração romântica com com quem é o Álvares de Azevedo e com o texto que está lá, que foge um pouco aos padrões do romantismo e do Álvares de Azevedo mesmo. Tentem entender que ele mesmo brinca com os valores românticos no texto que está postado no trabalho. Né? Vocês vão ver uma paródia. Lembrando, paródia é quando eu pego um texto que já existe e uso com humor e crítica. Do Murilo Mendes ao Canção do Exílio. Os 2 textos que estão no trabalho se chamam Canção do Exílio. Um é do Gonçalves Dias, outro é do Murilo Mendes. Mas as propostas em relação à visão da identidade nacional são diferentes. Vai ali ver no Gonçalves Dias o porquê que aquele texto é nacionalista e vai ver no Murilo Mendes como ele vê a pátria, o que tem de interessante ali naquela questão da pátria. Junto a isso, ouçam o vídeo, vejam o vídeo curtinho sobre
questões históricas ligadas ao conceito de nacionalismo para vocês poderem amarrar tudo e responderem à questão. Então, busquem mecanismos para responder a essas questões. As videoaulas estão fechadinhas, certinhas. Vocês vejam também material de apoio para poderem entender um pouco as questões que o romantismo traz. Porque o romantismo, na verdade, ele vem até hoje, junto com o movimento modernista, são os dois que dão marcação cultural para o Brasil, né? E se a gente pensar, a gente tem esse romantismo até hoje em algumas coisas. Por que se canta o hino em partidas de futebol? É um traço nacionalista, típico do século XIX, romantismo, né? Por que você tem, em determinado momento, um poeta como Cazuza falando o tempo todo dos seus problemas e, em algumas músicas, deixando subliminar que ele está falando da AIDS. A AIDS, o mal do século XX. Né? E ele, com aquele traço extremamente pessimista e egocêntrico, típico de poetas de segunda geração. Né? Então, a gente acaba trazendo isso, lógico, com algumas diferenças. O Cazuza, por exemplo, vai fazer alusão ao amor carnal o tempo todo. O romantismo não faria isso. O século XIX não teria esse comportamento por valores morais burgueses da época. Né? Não estou dizendo nem que um é certo, nem que o outro é certo, nem que um é errado, nem que o outro é errado. Mas estou falando que são valores, formas de ver o amor diferentes, mas que ainda trazem alguma coisa lá do romântico. Né? As escolas de samba, né? Mangueira, por exemplo, que sempre exalta a questão do homem negro, da cultura negra, né? Que sempre faz um questionamento sobre a escravidão, está lá no século XIX na poesia do Castro Alves. Então, culturalmente, o romantismo ainda é muito forte nas nossas vidas. Tá? Até como impregnação dos valores morais, né? De uma classe para quem se escreve, ou para poesia, prosa, né? Hoje, para quem se faz filmes, sempre tem os valores delas ali imbuídos. Né? Fechado, volto a dizer, vocês têm uma semana para fazer esse trabalho, façam com carinho, com cuidado e de forma perfeita. Beijo do gordinho, fiquem com Deus.